Essa época do ano é de férias escolares, mas muitos pais e mães estão sim trabalhando. Como fica então a situação das crianças? Muitos acabam contando com a ajuda dos avós, grandes aliados, né? Uma ajuda toda especial, não é mesmo? A relação entre avós e netos é super importante e se transforma em laço e memória para a vida toda. Eles ajudam a gente, interte, né? Mas é bem tranquilo, bem legal, né? A gente aprende com eles, né? É diferente de que foi criar os filhos? Como é que é? Assim, porque vó não é a mesma coisa do que mãe, né? Como é que é? E é bem diferente, sabe? E não tem, parece que não tem nada a ver, parece que é outras coisas, né? Outro jeito, né? Parece que tem mais tempo para dar para eles, né? O depoimento da dona Marilene é o de muitas avós e avós. Conviver com os netos é um aprendizado e também uma alegria. Por aqui, as 4 crianças já estão acostumadas a ficar na casa da avó. Mas nas férias, essa relação se intensifica. Bem diferente, né? Bem diferente criar os filhos. A gente dá mais atenção para os netos. O paparico, a hora que é paparicar, né? E depois a gente chama atenção, né? A hora do sério é sério, a hora de brincadeira é brincadeira, né? Bom, a Rafaela e o Davi já estão acostumados a ficar por aqui pela casa do vô e da avó. Davi, o que tu acha? É legal? Como é que é? É legal. E o vô e a avó são muito brabos? Não. Eles ficam fazendo as vontades de vocês? Como é que é? Não sei. Um pouquinho? Rafaela, conta como é que é ficar mais perto do vô e da avó. Como é que fica essa rotina de vocês? É legal porque eles levam a gente num lugar, eles compram coisa, eles brincam com a gente, a avó sai com a gente, a avó leva a gente nas piscinas. Ah, então vocês, a avó e o vô mimam vocês. Eles é que não quiseram nos contar, né? É, É bom estar na casa do vô e da avó. sim. E vocês aprendem com eles, assim? Gostam de ouvir as histórias deles, das coisas como é que era antigamente, que era tudo diferente? Sim, é legal. Muito bem, uma relação muito importante, né? Entre netos, avós, faz bem para as crianças e com certeza faz bem para os avós também. É muito importante a gente ajudar a criar, né, os netos e a brincar com eles. É muito importante. Muitas e muitas vezes os pais, especialmente de crianças pequenas, para poder ir trabalhar, vivem o dilema com quem deixar os filhos, principalmente no período de férias. Os avós acabam sendo ótimas opções, recheadas de muito amor. Com muita alegria e muito amor, né? Bora brincar então? Vou ajudar vocês aqui um pouquinho então. Ai, foi uma alegria fazer essa reportagem, né, com a família Silva lá, todo mundo brincando. Muito bom estar na casa dos avós. Aliás, enquanto eu estava lá gravando na casa deles com a dona Marilene a reportagem, os meus filhos estavam com a avó. Os avós têm quebrado muito galho para mim nessa época aí de férias das crianças. Quero aproveitar para agradecer a minha mãe e os meus sogros que têm ajudado muito a cuidar das crianças, a ficar com eles e uma relação linda, né? Uma relação super importante. Eu também fui cuidada pela minha avó, tenho muitas memórias. Enquanto minha mãe saía para estudar e trabalhar, ficar com a vovó é muito gostoso. Quem vai conversar mais com a gente sobre isso é a Fernanda da Cruz Bertan, ela que é psicóloga, para falar um pouco dessa relação entre os netos e os avós, que é muito especial, recheada de muita coisa bacana, né, Fernanda? Seja bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada a todos. Com certeza a relação de avós, né, principalmente nesse período de férias, é extremamente especial, né? Principalmente porque colabora muito com os pais num período em que eles às vezes não têm muitas opções, né, para deixar seus filhos em segurança, né, enquanto eles estão trabalhando e ao mesmo tempo fortalece esses laços, né, entre os netinhos, né, e os avós também.
E falando em laços, olha que legal, a Cirlei Pacassa de Matos mandou uma foto, inclusive, dela com a neta Ângela, disse que também cuida da neta, que acha maravilhoso. Nosso cinegrafista Jair Correia, aqui que está atrás das câmeras, estava falando agorinha que por ele podia ficar todos os dias na casa dele, os netos, que ele ama estar com as crianças. É muito importante para ambos, né? Sim, é muito importante. É uma relação de afetividade que a gente não tem como nem comparar, né? Principalmente porque a gente ouve muitas vezes dizer, né, que os avós são os pais um pouco mais doces, né? Porque no período em que eles estão, né, curtindo essa fase, em que estão enxergando seus netinhos, né, crescendo, automaticamente eles estão permitindo ou até mesmo tendo possibilidade de dar muito mais atenção do que tiveram tempos atrás com os seus próprios filhos. E é isso que está nos falando aqui a Romilda, que acabou de mandar uma mensagem no nosso WhatsApp também. Tenho 3 netos e 2 netas, amo muito eles, paparico muito. Eu não tinha esse tempo que eu tenho com eles na época dos meus filhos, que eu tinha que trabalhar. Então tem muito disso também, né? De estar mais tranquilo, de não estar sob pressão, sob responsabilidade, até do sustento, né? Da criança, e estar mais tranquilo para brincar mesmo, para aproveitar. Não, com certeza a gente não tem como tirar, né, essa oportunidade, né? Principalmente se os avós têm essa disponibilidade e gostam, né? Tem essa vontade de ficar com os netos, a gente não pode muitas vezes tirar essa oportunidade deles, né? Só que a Romilda falou aqui que ela paparica muito. E aí, se paparicar muito, depois quando a criança volta para casa, como é que fica? Esta é a parte um pouco mais complicada, né? A gente sempre diz, né, que precisa existir uma relação, às vezes aberta, entre os pais e os avós para poderem estabelecer esses limites, né? Principalmente porque período de férias, a gente está num período onde as crianças têm muito mais liberdade, né? Muitas vezes até mesmo facilidades, né? Vão mais para as piscinas, como na reportagem a gente viu, tem oportunidade de ir mais para parques, né? Diferente do ano letivo, quando os avós às vezes colaboram também nesse cuidado, porém é um ano em que a criança tem já uma certa rotina, né? Então, o período de férias a gente também tem que ter esse cuidado. Então, a sugestão às vezes é os pais e os avós estabelecerem quais são esses limites, né? Justamente para poder, quando começa a rotina novamente, né, retomar essas coisas com as crianças, né? Eu acho que, como tudo no mundo se transforma, essas relações acabam se transformando também, né? Porque, claro que antigamente, quando uma criança ficava com a avó, no meu caso, quando eu ficava com a minha avó, isso já faz mais de 30 anos, a avó dava várias liberdades, mas também ficava em cima, não deixava extrapolar. Acho que a gente teve uma fase de transformação que os avós começaram a querer aproveitar tanto os netos que acabaram extrapolando esse limite, né? Pararam de dar os limites, começaram a mimar demais. E agora vem se retomando aquela coisa, não, peraí, não pode na casa do vô e da avó fazer tudo e depois chegar em casa e ser aquela coisa mais rigorosa, tem que ter um equilíbrio. É verdade. E esse equilíbrio muitas vezes vem da parte desses pais, né? Ou seja, de estar conversando com essas crianças no sentido do que pode e o que não pode também, né? Ah, eu vou passar o dia todo com o vovô e com a vovó, né? A gente vai tomar um sorvete, pode. Daqui a pouco vai comer um doce a mais, principalmente porque os avós têm, né? Tendem a fazer esses agrados, né, para os netos. Mas, enfim, tudo isso também pode ser curtido de uma forma agradável, mas com determinados limites, né? Eu acho que os avós hoje, eles também entendem um pouco esse papel desses pais, né? De que não dá para extrapolar com tudo, né? Ou seja, então eles tentam também, assim, seguir uma certa rotina, né? Você falou antes da experiência que tu tem com a tua mãe, né? Cuidando dos teus filhos, e eu penso da minha mãe, que também cuidou dos meus filhos, e hoje cuida do meu sobrinho, né? Então, a minha irmã, por exemplo, ela precisa e gosta, né? Que minha mãe cuide muito do açúcar, né? E é uma coisa que minha mãe respeita. Então, acho que são essas as combinações que, às vezes, a gente precisa ter, né? Nós, como pais, com os nossos pais, digamos assim. Que passa por um diálogo e uma conversa, Exatamente. né? Porque é lógico que a gente acostumou vamos dizer assim, a seguir as regras dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai. E aí chega na hora de deixar o nosso filho com eles. Não, peraí, mas as minhas regras, a minha forma, a minha rotina é outra. Então tem que chegar a um equilíbrio, né? Sim. De não proibir tudo. Não, tá na casa da avó é igual na casa da mãe, não é, né? Não, a gente sabe que não, e não tem como a gente exigir, né, que seja igual, né? A rotina deles é muito diferente, né? Principalmente os avós, eles estão num período, né, quando estão em casa e não estão mais trabalhando, né? Eles têm uma rotina totalmente deles, né? Então, é um processo de adaptação. Então, a gente não tem como, né, ir
deixar nossos filhos lá e exigir que tudo vai funcionar como funcionaria na nossa casa. Mas talvez algumas coisinhas, né? Algumas coisinhas que a gente considera importante e que daqui a pouco tem possibilidade de fazer essa negociação com eles. A né? alimentação é uma delas, né? Como você falou do açúcar é uma ali. delas, né? O açúcar, às vezes o que a criança não pode comer uma sobremesa. Às vezes, né, os avós, eles têm muito o costume, né, de estar o tempo todo, né, fazendo coisas, fazendo bolo, né, fazendo comidas diferentes, né. Então, às vezes, é nesse sentido que às vezes a gente tem possibilidade de estar negociando com eles também. A própria Romilda que nos mandou uma mensagem falou, eu paparico, mas eu não deixo passar do limite. Claro, tem que ter um equilíbrio. A Mari também mandou uma mensagem pra gente, dizendo que ela tem uma neta de 7 anos, uma filha de 8 e outra de 5. E ela fica com as 3. Então, ela é mãe e é vó ao mesmo tempo. E eu aproveito a mensagem da Mari para te perguntar, como é que fica daí dentro da rotina e dentro de casa essa relação? Porque num caso ela é mãe, para uma ela é mãe, para outra ela é vó, né? Como é que fica? É uma relação bastante delicada, né, Juliana? Porque nós temos 2 tipos de hierarquia diferente, né? Uma criança que tem ali o papel da mãe, ou seja, de uma mãe que vai limitar bastante, né? E um outro papel que é como a avó, né? Então, é bem importante e bem delicada essa situação. Então, a gente sempre precisa ter bastante cuidado, né? Para que nesse período, por mais que seja temporário, que é um período de 30, às vezes 40 dias que é de férias, para que a gente consiga também fazer umas negociações bem importantes nesse sentido, né? Tem que ter algum tipo de planejamento, uma organização das tarefas, dos passeios. Seria bacana também, né? Ter alguma coisa já pré-estabelecida. Exatamente. Tem possibilidades, né? E às vezes, se os avós têm essa disponibilidade de ter um carro para levar a criança a passear, né? Às vezes levam no cinema, levam num parque para brincar ou levam num clube. Então, acho que sim, eu acho que tem possibilidade de fazer um planejamento onde seja um período de férias agradável, né? E, ao mesmo tempo, comprometê-los com algumas tarefas de casa também, né? Às vezes, do colaborar, né, com o vô e a avó, né? Nesse caso, 3 crianças em casa, mais ou menos na mesma faixa etária de idade, né? Então, a gente imagine como deve ser bem intensa, né? Todas as brincadeiras. Então, daqui a pouco de guardar os brinquedos, de poder secar uma louça para a vovó, né? Enfim, dela também ter essa possibilidade de combinar algumas coisas com eles também. Fernanda, daqui a pouquinho a gente segue conversando sobre essa relação tão bacana. Você pode continuar participando, mandando mensagem no nosso WhatsApp, 98405-2073.